Onde você está depositando o seu coração? Como é bom estar de volta. Este é o meu sentimento. Oi, gente, aqui é Clara do Monólogos e Outras Palavras e já faz um bom tempo que eu não apareço por aqui, né? Primeiramente, feliz ano novo, feliz 2025. E seja todo mundo bem-vindo, especialmente aqueles que chegaram agora. Esse é um espaço para conversarmos e refletirmos. Olha, eu estou voltando, né, de uma grande pausa, de um grande atos que eu tive que fazer ano passado. Enfim, vou explicar durante o episódio. Mas estou de volta e o Monólogos também, tá, minha gente? Por favor, não sumam daqui, não vão embora. Continuem, não desistam de mim, gente. E eu já quero começar o episódio de hoje com uma pergunta muito importante. Onde está o nosso coração? E é nessa pergunta que eu quero destrinchar e conversar um pouquinho com vocês neste primeiro episódio de 2025. Eu acredito que o início do ano sempre nos leva a um momento de organização. Fazemos metas, planejamentos, decidimos onde investir nosso dinheiro, reavaliamos as nossas escolhas, às vezes até voltamos para buscar aquele balde que chutamos no ano passado, né? Quem nunca? E a busca por um emprego, um curso novo, um novo projeto, enfim, coisas materiais que de alguma forma aliviam as nossas ansiedades e desejos. Mas, no meio de tudo isso, muitas vezes esquecemos do que realmente importa, aquilo que é eterno, a boa parte. Falando um pouco sobre as minhas atualizações em 2024, vamos recapitular, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Que nem faz tanto tempo assim. O ano passado foi uma loucura, minha gente. Eu nem sei como é que eu sobrevivi. Mas, finalmente, me formei. Ufa, graças a Deus. Enfim, publicitária. E ninguém mais aguentava me ouvir dizer o famoso ditado: acaba, pelo amor de Deus! Eu apresentei o TCC com sucesso, garanti um 10, graças a Deus. E em outubro do ano passado, eu fui efetivada também na empresa onde eu já trabalhava. Mas, como era de se esperar, a rotina ficou ainda mais puxada. Saía de tarde do trabalho, dormia pouco, acordava cedo, ia para a faculdade, tudo isso se repetiu por um bom tempo, né? Feriados trabalhando, às vezes, né, por causa de plantão, final de semana também, às vezes um freela, e aparentemente tudo estava indo bem. Mas, na verdade, olha, não era não, viu? Tava tudo uma grande bagunça. É como aquele meme, sabe? Tipo, ser adulto não é fácil. E ninguém nos avisa sobre isso. E a gente descobre sozinho. E nesse emaranhado de compromissos e responsabilidades, algumas coisas inevitavelmente ficaram para trás. Tive que tomar decisões difíceis, abrir mão de algumas coisas e, sem perceber, eu fui me afastando daquilo que mais importava. Quando o nosso olhar está tão focado nas coisas terrenas, no que fazemos ou deixamos de fazer, todas essas preocupações, muitas vezes nem percebemos que estamos nos distanciando de Deus. E quem é cristão sabe o quão difícil pode ser parar para refletir sobre isso. Mas precisamos fazer esse exercício de colocar a mão na consciência, botar a mão na cabeça e identificar os fardos pesados que estamos carregando. Quais são os pesos dessa balança e o que precisa ser peneirado antes que tudo desmorone. E podemos colocar também como exemplo até o nosso relacionamento, tá? Isso tanto relacionamento amoroso quanto relacionamento também com amizades. Isso aí vai um alerta. Se o seu relacionamento está lhe impedindo, entre aspas, de não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo de fazer tal coisa, de estar com a minha igreja, de estar com a minha comunidade. Gente, é um aviso, cuidado, o relacionamento é para vocês dois crescerem em Cristo e não se afastarem. No Evangelho de Lucas 10, encontramos a história de Maria e Marta, duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. E Marta estava ocupada com os afazeres da casa, servindo e se preocupando com tudo, enquanto Maria simplesmente sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E irritada, Marta pediu a Jesus que mandasse Maria ajudá-la, mas ele respondeu com palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu estou falando isso de uma forma muito resumida, gente, mas vão lá em Lucas 10 e leiam direitinho. E quando eu paro para olhar um pouco mais fundo nessa passagem, eu penso em como podemos refletir sobre as nossas escolhas, as nossas próprias escolhas. Muitas vezes nos identificamos muito com Marta, preocupados, sobrecarregados e tentando dar conta de
tudo. E é difícil, viu? O trabalho, os estudos, as contas, os compromissos, relacionamento, a casa que a gente tem que cuidar também. E vivemos em um ritmo frenético e isso nos faz esquecer a boa parte, aquilo que realmente permanece. E o que seria exatamente essa boa parte? Ela é justamente o tempo que gastamos na presença de Deus, o descanso nele e a entrega do nosso coração. E assim como Marta, podemos estar tão ocupados com o que precisamos fazer que nos esquecemos do que realmente devemos valorizar. Mas Jesus nos lembra que há algo maior, algo que não pode ser tirado, que é justamente a comunhão com Ele. E não, eu não estou querendo aqui que você agora chute o pau da barraca e largue tudo, mas sim aprendermos a equilibrar a nossa vida de maneira que a boa parte não seja negligenciada. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de reorganizar as nossas prioridades. Marta não estava errada por querer servir bem, assim como nós não estamos errados por trabalhar, estudar e cumprir os nossos compromissos. O problema surge quando tudo isso ocupa tanto espaço no nosso tempo e no nosso coração que já não sobra tempo para aquilo que realmente alimenta a nossa alma. Então, como nós podemos, nesse mundo que vivemos, encontrar o famoso equilíbrio? Talvez, e é uma dica que eu dou, podemos começar com as pequenas pausas no dia para nos reconectar com Deus. Momentos de oração, aquele devocional, né? A leitura da palavra, ou simplesmente um silêncio para ouvi-lo. Talvez seja aprendendo também a dizer não para algumas coisas, o que, para mim, Maria Clara, é muito difícil para mim dizer não e que eu tenho tentado trabalhar nisso e que muitas vezes isso pode me sobrecarregar bastante e acabar dizendo sim para aquilo que edifica o nosso espírito e a nossa alma. A verdade é que, se não intencionalmente escolhermos a melhor parte, a correria da vida vai decidir por nós. Seguir a Cristo é um compromisso, é uma entrega diária que vai muito além. Não é algo que fazemos apenas quando sobra tempo, ou quando é conveniente, ou quando estamos passando por um momento difícil. É um chamado para viver de maneira intencional, colocando Deus no centro de todas as áreas da nossa vida e muitas vezes deixando Ele destruir os nossos sonhos para podermos viver a boa e perfeita vontade. Muitas vezes nós tratamos a nossa fé como um complemento, algo que encaixa nas demandas do dia a dia, como se fosse um hobby ou uma identidade que vestimos apenas aos domingos. E como nos enganamos com isso? Jesus não nos chamou para um relacionamento superficial. Ele nos convida a uma entrega completa e a uma vida que reflete o seu amor e seus ensinamentos em tudo o que fazemos. Devemos ser exemplo e devemos ser testemunho também na vida das outras pessoas e em tudo que fazemos, até porque tudo que fazemos, quer comer, quer beber, sejam feitas para a glória de Deus. Muitas vezes precisamos mostrar ao nosso coração qual o caminho a ser seguido, e é muito melhor quando fazemos isso acompanhados, com certeza, mas é importante também aprendermos a caminhar sozinhos e com os próprios pés. Nós precisamos aprender a alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, porque deixarmos que apenas os nossos desejos ditem o nosso caminho, nós podemos correr o risco de depositar o nosso tempo, o nosso suor e os nossos melhores momentos em coisas passageiras. E aí fica a pergunta: onde está o seu coração? Olha, esse episódio foi difícil e foi mais um desabafo mesmo. E eu me sinto até um pouco aliviada em compartilhar, porque foi muito difícil para mim admitir e reconhecer alguns pedestais que coloquei e algumas brechas que tolerei, como se em algum momento as coisas fossem mudar, tipo, elas por elas, sabe? Como se tudo fosse se resolver em algum momento. E eu, sendo bem sincera, deixava a vida levar, a vida leva aí. E na verdade, não era nada disso que eu pensava. Nós preenchemos o nosso coração de tanta coisa. Redes sociais, dinheiro, trabalho, nós consumimos tanta informação, tanto conteúdo. O que aquele cantor que nós gostamos fez, ou sei lá, o time A que perdeu pro time B, ou a moda, a roupa da moda, ou o telefone de última geração, enfim, sabe? Tantas coisas superficiais, mas a gente esquece que no final nada disso importa. Tudo passa, tudo realmente passa, mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Então é muito importante que nós estejamos atentos e que guardemos o nosso coração para que a nossa alma seja cheia da boa parte. Antes de terminar, nós temos a nossa recomendação do episódio.
E a minha recomendação deste episódio não poderia ser outra, é o livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Gente, é um livro fenomenal, eu acho que todo mundo deveria ler, e eu quero incentivar vocês a lerem e refletirem e meditarem nesse livro a partir de um trecho mesmo do próprio livro, de um autor que Bibo cita, que é Michael Horton, e que faz a gente refletir muito, principalmente em quais ídolos e prioridades que estamos colocando no nosso coração. Nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado de seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem de nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. E aí Bibo complementa: o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele usa para satisfazer seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida. Música. Eu tenho uma música também para indicar, que é uma música em forma de poesia, que é Silêncio. Silêncio, de João Manô. É uma música que convida a gente a parar e a respirar um pouco. Olha, eu poderia dar uma sugestão de música aqui, mas eu acho que eu seria muito óbvia falando sobre a Boa Parte, né? A música Boa Parte de F-Hope. E eu não sei se é assim que se fala. Mas enfim, ela é uma ótima música. Este foi mais um episódio do Monólogos e Outras Palavras. E se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com alguém que você acha que também precisa ouvir isso. E não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram, @monólogoselp. Ele está um pouquinho parado, mas eu vou tentar movimentar um pouco mais. E se quiser enviar alguma mensagem, sugestão ou comentário, você pode enviar também pelo nosso e-mail, que é monólogoseutraspalavras1@gmail.com, monólogos sem acento, tá? É isso, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau!